Olá, amigos amados, irmãos queridos do SEAC. Vamos pensando em Jesus neste momento, pedindo a Ele que dilate o nosso entendimento para a melhor compreensão do tema sobre o qual vamos meditar esta semana. E o tema é afabilidade e doçura. Ele está no capítulo 9, item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma instrução do Espírito Lázaro. A afabilidade e a doçura são características da humanidade regenerada. Quando a nossa humanidade conseguir vencer as limitações e vivermos num planeta melhor, as pessoas serão afáveis, serão doces, todos terão estas características. Devemos nos lembrar que atraímos aquilo que nós emanamos. Quando emanamos vibrações de cólera, de agressão, atraímos espíritos que emanam as mesmas vibrações. Pelo contrário, quando emanamos afabilidade e doçura, também atraímos espíritos que são mais doces, que são mais afáveis. Jesus é o melhor modelo que nós temos de afabilidade. Vamos nos lembrar daquela passagem em que uma mulher adúltera é trazida à sua presença porque ela seria apedrejada. Pela lei daquele tempo, uma mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. E os religiosos e os poderosos da época viviam tentando Jesus. Então, para ver o que ele diria neste caso, trazem a mulher à sua presença e dizem: Mestre, esta mulher foi pega em adultério. Nós devemos apedrejá-la? E ele diz assim, calmamente: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E as pessoas vão se retirando, porque não existe ninguém que esteja tão limpo a ponto de atirar uma pedra. E na passagem das criancinhas, em que ele está bastante cansado e os apóstolos veem aquelas crianças fazendo algazarra, se aproximando dele, para poupá-lo, pedem para as crianças se afastarem. E Jesus diz assim: não, deixem vir a mim as criancinhas, não as afasteis, porque delas é o reino dos céus. E também a passagem em que Jesus está na cruz e ele pede ao Pai para perdoar toda a humanidade, afirmando que a humanidade não sabe ainda o que faz. Pois bem, Jesus foi o maior exemplo de afabilidade, de doçura para nós. Muitas vezes a gente pode dizer assim: mas eu não sou Jesus, eu não sou tão desenvolvido ainda, Eu ainda sou um espírito ainda em crescimento. Para que a gente possa, então, se aproximar mais desses sentimentos, nós vamos contar uma outra história, que é a história do xixi. Essa história é muito lindinha, que uma criancinha chega na escola, depois que as crianças já estão, ela chega tipo 5 dias depois que as aulas já começaram, e ela vê as crianças já entrosadas, ela chega sozinha, mas num cantinho tem uma menininha chorando copiosamente. E os colegas, eles se aproximam e depois dão risada, saem dando risada, falam alguma coisa e saem dando risada. Ela não entende muito bem, mas está vendo lá a menininha em muito sofrimento. E ela vai lá junto para perguntar: o que foi, amiga? O que aconteceu? E a amiguinha começa a chorar mais ainda, aflita. E de repente ela fala assim: é que eu fiz xixi, minha calça está molhada. Ela amorosamente diz assim: escapou o xixi, Vamos dar um jeito, pega aqui a minha blusa, enrola na cintura e nós vamos lá procurar falar com a professora. A criancinha que está chorando diz assim: mas você pode ir comigo? Ela diz: sim, eu vou com você, e vão as duas juntas. E a professora dá uma troca de roupinha para ela. E desta situação surgiu uma amizade que dura pela vida inteira. Maravilhosa, essa história? Pois bem,
Jesus não espera que nós consigamos neste momento amar e perdoar a toda a humanidade assim como Ele fez. Não, Ele espera que nós consigamos, dentro dos nossos lares, naquele lugar em que nós vivemos, que nós consigamos estender o amor, a afabilidade e o perdão. Nessa instrução do Evangelho, o Espírito Lázaro fala também sobre as pessoas que são afáveis e doces fora do lar, mas que são tiranos dentro de casa. Que muitos de nós, somos anjos no trabalho, as pessoas nos admiram, nos consideram, mas quando chegamos em casa soltamos os cachorros, como se diz, mostramos-nos estressados. A criança se aproxima, a gente diz, não, hoje eu estou estressado, não posso conversar. Normalmente isso acontece porque em casa nós estamos muito à vontade, nós nos mostramos como somos, mas Deus tem muita paciência conosco. Pelas reencarnações, Ele vai nos dando oportunidade de melhoria. E isto é muito típico, esta agressividade, essa máscara, esse usar máscara é muito comum do nosso espírito, porque nós nos mostramos em casa exatamente como somos. No começo da humanidade, nós éramos pessoas selvagens. Aos poucos, ao longo das reencarnações, nós fomos adquirindo a civilidade, nós fomos aprendendo a conviver em sociedade. E hoje temos já muito mais traquejo, somos muito mais civilizados. Mas normalmente quando postos à prova numa situação de agressão ou numa situação de estresse no trânsito, nós normalmente mostramos exatamente aquilo que nós somos, ou seja, a nossa agressividade primitiva, o nosso primitivismo. Nós devemos perceber também que Jesus, em todas as passagens, tanto nessa da mulher adúltera como em outras passagens de Jesus, ele sempre nos trouxe consolo, mas trouxe também uma ação. Na passagem da mulher adúltera, ele diz assim, vai e não peques mais. Na passagem do que existe a cura do leproso, ele diz, vai e te apresente às autoridades. Em todas as passagens, ele menciona uma ação, sempre depois da bondade, da cura, do amor que ele emana, ele fala uma frase de ação também. Isto para nós tem um significado profundo, porque nós, se não colocarmos a nossa vontade, a nossa ação em movimento, a gente também não consegue vencer o nosso instinto, a gente não consegue vencer essa primitividade que é agressiva por natureza. Então, em casa, muitas vezes, quando tem uma pessoa doentinha, a gente levantar para pegar um copo d'água, a gente fazer uma sopinha, levar uma sopinha, isso tudo dá trabalho. A gente procurar conter os nossos gritos, as nossas agressividades, isso dá trabalho, isso é ação. Mas essa ação educa o nosso espírito e é para isso que nós estamos na Terra, para a educação do nosso espírito. Vamos pensar naquela historinha lá do xixi, da menininha. Se ela fosse lá e falasse assim, olha, amiguinha, fica tranquila, Jesus te ama, passasse as mãos ali pelo cabelinho dela e fosse embora. Óbvio que não ia resolver nada, não ia ajudar em nada, a menininha ia continuar chorando. Então, isso para demonstrar que em todas as situações precisa ter uma ação nossa. Ela pegar a blusa dela, ajudar a enrolar a menininha, seguir junto com a menina até a professora, tudo isso são ações e é isto que Jesus espera de nós. Muitas vezes na dor, no sofrimento, na doença, ter a iniciativa de orar, de pedir proteção ao Pai. Muitas vezes, quando sofremos uma injustiça de alguém, às vezes até numa agressão verbal, a gente estender o perdão, a gente entender isto como oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade de receber o perdão, de doar o perdão. Tudo isso são oportunidades para o nosso espírito no treino
da benevolência, porque o nosso espírito só cresce pelo treino, pela repetição. Então devemos nos atentar para sermos bons, benevolentes, aplicar o perdão, ter muita consideração pelos nossos semelhantes, a começar de dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Temos que nos lembrar sempre que o nosso desenvolvimento espiritual se mede em milímetros. Nós vamos crescendo lentamente, devagarinho, a cada reencarnação um pouquinho. Então precisamos nos esforçar, eu repito, nos esforçar muito para conseguir conquistar esse desenvolvimento espiritual, esse crescimento, essa paciência, mansuetude e doçura. Meus irmãos, então que esta reflexão nos ajude neste momento a refletir se eu tenho sido afável, amoroso e doce comigo mesmo, se tenho sido afável, amorosa com aqueles que estão ao meu redor, a minha família, se tenho oferecido gestos de amor e de consolo, mesmo que simples, mesmo que pequeninos. Nós vamos então nos despedindo, agradecendo ao Pai Celestial por esta oportunidade, pedindo que o Pai nos abençoe a todos, que possamos ter uma semana de muito crescimento espiritual, de muito amor, de muitas bênçãos do Pai Celestial para cada um de vocês. Que assim seja, graças a Deus.